Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Antes de começarmos nossa aula de hoje, temos aqui alguns recadinhos. Vamos lá para nossas dicas de estudo. Procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis, borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro e o seu caderno. Meus amores, hoje na nossa aula iremos falar sobre os tipos de fábulas. As fábulas são narrativas curtas seguidas de uma moral. Em geral, são protagonizadas por animais inteligentes e falantes que nos ensinam como nós devemos comportar em diferentes situações ao longo da vida. Exemplo: a raposa e o leão. Tinha a raposa o seu covil bem fechado e estava lá dentro a gemer, porque estava doente. Chegou à porta um leão e perguntou-lhe como estava e que a deixasse entrar, porque a queria lamber, que tinha virtude na língua e lambendo logo havia de sarar. Respondeu a raposa de dentro: não posso abrir, nem quero. Creio que a tua língua tem virtude, porém é tão avizinha a dos dentes que lhe tenho grande medo e, portanto, antes quero sofrer com o meu mal. Moral da história: a fábula do leão e da raposa nos ensina a sermos precavidos por mais que estejamos em situação de sofrimento. A raposa da história estava padecendo do corpo quando recebeu a oferta de ajuda por parte do leão. Nós, leitores, não ficamos sabendo se o desejo de ajudar o leão era genuíno ou se o rei da selva viu naquela situação apenas uma oportunidade de conseguir uma presa fácil. De toda forma, também sem saber a intenção do leão e sem confiar no seu discurso, a raposa adotou uma postura de defesa. Por mais que fosse tentador receber a cura da língua do leão, ela achou que não valia a pena correr o risco de se devorar por ele. Quem é Esopo? Esopo é considerado o pai da fábula pelos antigos. Era um escravo que viveu na Grécia no século 21 a.C. Ele criava histórias baseadas em animais para mostrar como devemos agir com sabedoria. Diz a tradição que Esopo era um grande contador de histórias de natureza oriental, trazido como escravo, provavelmente da Ásia Menor. Seus apólogos, como os gregos denominavam a fábula, foram registrados de forma literária mais tarde por outros autores. Assim, os gregos chamavam a fábula de apólogo, e esta palavra também costumava ser usada para designar uma pequena narrativa que encerra uma lição de moral. Quem é Fedro? Filho de escravos, alforriado pelo imperador Augusto, deixou cerca de 100 fábulas distribuídas em 5 livros. São peças escritas em versos, transições das fábulas de Esopo, compostas com a finalidade de entreter e aconselhar, segundo o próprio fabulista. Muitas fábulas que circulam entre nós com muita admiração e encanto são os versos de Fredo, como A Raposa e as Uvas, A Rã e os Bois, O Lobo e o Cordeiro, A Raposa e o Corvo e outras. Já no século XVII, surge o fabulista francês La Fontaine, que retoma algumas fábulas antigas e cria as suas também. Os textos desse escritor não apresentam grande originalidade temática, mas recebe um tempero de fina ironia. Quem é La Fontaine? Jean de La Fontaine foi poeta e fabulista francês.
La Fontaine só se tornou conhecido em 1664, com os contos e com suas primeiras fábulas, dedicadas ao filho de Luís XIV. Em 1668, foram publicadas as Fábulas Escolhidas, uma coletânea de fábulas de fundo moral, dividida em 6 partes e dedicadas ao rei Luís XIV. A obra era composta por histórias cujos personagens principais eram animais. Fez grande sucesso na França. Suas fábulas mais conhecidas são A Lebre e a Tartaruga, O Leão e o Rato, e recontou a fábula A Cigarra e a Formiga, atribuída a Esopo. A fábula no Brasil. No Brasil, a fábula começou com Monteiro Lobato, que utilizou toda a sua genialidade através dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, para reescrever e escrever inspirados nas fábulas de Esopo e La Fontaine, as quais na versão do brasileiro ressurgem com um saber todo especial. Monteiro Lobato reconta em prosa esses textos, trazendo apenas, após a narrativa, discussão sobre o tema abordado na fábula. Outros fabulistas brasileiros são Donaldo Schuller e Milo Fernandes. Esses mais contemporâneos que recriaram as fábulas de maneira irônica, através de situações do cotidiano moderno. Quem é Monteiro Lobato? Monteiro Lobato, autor brasileiro, é responsável pela criação de inesquecíveis histórias. Começou o seu trabalho literário na área de contos infantis em 1917. Criou o Rabicó, o Burro Falante e o Quindim, que fazem parte do universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, além de outros visitantes do sítio, também animais, como o Príncipe Escamado e o Doutor Caramujo. Esses personagens ganham vida, falam, pensam e sentem. Em suas fábulas, Monteiro Lobato criava discussões entre os adultos e os pequenos, dando voz a estes últimos, que expõem suas opiniões acerca de temas como relevância política, social, econômica, cultural, entre outros. Então, meus amores, vamos ficando por aqui. Mas antes disso, temos aí um recadinho. Você quer rever as nossas aulas? Acesse o nosso site www.escolapequenoespaço.com.br e lá você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. Um grande beijo a todos, fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!